Então, minhas irmãs, eu creio que hoje essa palavra não é só para a mãe, é também com relação à família, tá? Porque nós estamos vivendo dias de sequidão na família. Famílias que estão sendo destruídas, estão sendo ceifadas, estão sendo destruídas. Não se sabe mais o que é certo e o que é errado. Não sei se você já pensou nisso. Às vezes, não se sabe mais o que é certo e o que é errado. Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus fala o que é certo e errado. Então, nós vivemos dias que os lares estão sendo destruídos. Mas, nós temos sempre a esperança que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, e que isto não falha. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês sobre a divina semente. O que é a divina semente? E eu pensando nos adjetivos, né? Tantas pessoas falam que mãe é médica, mãe é enfermeira, mãe é psicóloga, mãe é cozinheira, mãe é educadora e tantas coisas. Mas o que para mim me chama muita atenção é que mãe, ela recebeu uma missão. Ela recebeu uma missão. E a missão, quando você lê no dicionário o que é missão, missão fala que é um poder dado a alguém para executar uma missão. Mas me chamou a atenção que está escrito que é um poder que a pessoa recebe para realizar aquela missão. E eu falei, Senhor, é isso mesmo. Então, toda mãe recebe um poder. Todo pai recebe um poder. Porque Deus, Ele estabeleceu a família. Quando Ele criou Adão e Eva, a família ali se estabeleceu. Então, Deus tem todo o interesse que a sua família seja muito abençoada e próspera. Deus tem para você a resposta que você veio buscar. Deus tem o milagre que você precisa. Deus tem o consolo que você precisa. Amém? Então a missão é algo que eu recebi. E eu recebi mesmo. Eu falei, Senhor, a partir do momento que eu tenho filhos, e eu estou falando aqui, não é só para mães de ventre, mas são mães também espirituais, são mães de coração. Porque é algo que Deus nos adotou, não adotou? Porque nós não éramos filhos. Deus nos adotou. A Bíblia fala que Ele nos enxertou na videira verdadeira. E fez de nós filhos dele. Então, para Deus, quando você se propõe a cuidar de alguém, a orar por alguém, Deus fala, olha, eu estou do seu lado. Então, mãe, como uma missão divina, é algo que não tem assim, não tem como dimensionar até onde vai essa nossa influência. Então, eu estou aqui para incentivar você, para que você receba essa missão. Hoje a missão de mãe está muito diluída. Está muito diluída a missão de mãe. As mães nem sabem o que é ser mãe, né? Está muito diluída. Então eu queria encorajar você para que você não deixe isso se dissolver. Mas que pelo contrário, você receba essa palavra e você fale, Senhor, eu assumo essa missão, eu quero essa missão. É fácil? Não é. Lembra aquele filme Missão Impossível? Então, humanamente falando, é impossível. Porque tem situações que você não tem resposta. Você não sabe como fazer. Mas Deus sabe como lidar com aquela situação. Cada um dos nossos filhos foi gerado no seu ventre, mas foi executado, foi preparado de acordo com o propósito. Então, você tem que entender que por mais que você esteja enfrentando lutas com seus filhos, na sua casa, Deus não perde de vista nada que acontece com a gente.
Você crê nisso? Eu creio. Então, gente, eu pus assim como uma missão, é o seguinte. Eu outro dia estava ouvindo os juízes do Superior Tribunal Federal votando, né? E eu vi alguns lá, alguns que têm alguns problemas com a justiça, com a verdade, eles estavam julgando as questões baseado no seu próprio benefício. Eles usavam a Constituição, preste atenção, eles usavam a Constituição, eles usavam as leis, mas no final o voto deles era de acordo com com o seu benefício. E eu via outros juízes, que a gente vê que tem história de retidão, de tudo mais, eles usavam a mesma Constituição, mas o voto deles, no final, era a favor daquilo que a Constituição do Brasil fala, que é o quê? A justiça, o direito, o dever, a moralidade. Então, o que me chamou a atenção é que muitas vezes a gente pode usar a Bíblia para benefício próprio e a Bíblia para cumprir aquilo que Deus projetou para cada um de nós. E isso sempre me trouxe muito temor, porque você pode usar a Bíblia a seu favor, ou você pode usar a Bíblia para transformar uma situação. Tá? Então, gente, o lar é algo que ele precisa ser construído. Não tem como a casa é construída, mas o lar não. O lar é feito de pessoas, amém? É feito de relacionamento, é feito de perdão, é feito de misericórdia, é feito de compaixão. É assim que é feito um lar. O lar, ele não se constrói com cimento, tijolo, porta, vidro. Não. O lar, onde Deus quer estabelecer a sua glória e o seu reino, ele é formado, ele é trabalhado, ele é edificado. Amém? E eu me lembrei da história de Josué 24. Porque para você construir um lar, principalmente nos dias de hoje, isso em todo o tempo, isso você vê no Velho Testamento, mas hoje principalmente que os lares estão tão sem esperança, sem sentido, né? E Josué, nesse texto de Josué 24, vamos abrir? Vocês não vão ter aqui na telinha? É bom que aí vocês anotam, pegam a Bíblia. Josué 24, diz assim, no 14. Esse homem aqui, não sei se você lembra da história de Josué, ele foi um dos espias que voltou falando que ele estava crendo naquilo que Deus tinha falado para ele. E olha o que ele fala para o pessoal. Acharam aí? Se vocês quiserem projetar, fique à vontade o texto. Josué 24, 14. Posso ler? Estão com a Bíblia aí? Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, em cuja terra vocês estão vivendo, mas, o que ele fala? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então Josué aqui, ele faz uma declaração muito séria, que eu queria que você pensasse muito nessa declaração.
E se você ler até o final do capítulo 24, ele fala assim para o povo. Aí o povo fala, não, mas eu quero servir a Deus, não. E Josué fala, olha, você pensa bem nessa sua decisão. Depois você lê em casa, tá bom? Leia mesmo. E ele fala, olha, não é tão simples. Você tá vendo que você vai ter que abandonar desejos, pecados, muitas coisas que você trouxe da sua família, por causa de você obedecer a Deus. E eles falaram, não, nós vamos. E Josué falava, tem certeza? E eles falaram, temos certeza. Ele falou, então tá bom. Então seja feito conforme a palavra de vocês. Então a gente vê que Josué na Bíblia, ele era um homem de palavra. Ele era um homem de palavra. Então para você edificar uma família hoje, você precisa ser um homem, uma mulher que tem uma palavra, que tem uma convicção, que é determinado. Amém? Então por que isso? Mas Marisa, onde eu vou chegar com isso? Você vai chegar com isso? Que você vai ver a sua casa não sendo devastada. A Bíblia fala que o Senhor, ele se levanta a favor das famílias que temem o seu nome. Lembra lá do Velho Testamento, quando o anjo passou para destruir os filhos dos egípcios? O que Deus falou para eles? Pega o sangue de um cordeiro, mata ele, né? E você vai passar o sangue na porta. Onde o anjo passar e ver aquela marca, não haverá destruição. Então isso traz temor ao meu coração. Traz segurança, mas traz temor também. Havia uma responsabilidade daqueles homens, quando eles pegaram o sangue e passaram nos umbrais da porta. Não foi um ritual. As pessoas hoje fazem da Bíblia um ritual. Eu e a minha casa sirvo ao Senhor. Nós vamos todo domingo no culto. Isso não é servir a Deus. Então, o servir a Deus tem a ver com coração. Tem a ver com posicionamento. Tem a ver com comprometimento. Para você realizar uma missão, você tem que se comprometer com aquela missão. Não é? Você consegue concluir uma missão se você não pagar o preço? Então hoje, infelizmente, não é todo mundo que quer pagar o preço de ter uma família. Mas eu sei que você quer. Amém? Como eu quero também. Como eu quero continuar a edificando a minha família, a não abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu acho que um dos grandes desafios dessa missão é você ser um discípulo de Jesus dentro da sua casa. Porque na sua casa é onde você realmente é conhecido. Não é verdade? Não tem como você acorda, o pessoal te vê, você senta na mesa, você cozinha, você lava roupa, você vai no trânsito. Então, quem mais conhece você? É quem está dentro da sua casa. Então, o grande desafio que eu quero deixar para você hoje é você ser um discípulo de Jesus dentro da sua casa. Amém? E aí, você sendo discípulos dentro da sua casa, você vai fazer discípulos, porque assim a Bíblia fala. Então, meus irmãos, vamos aceitar o desafio? Dia das Mães, mês da família. A gente tem ouvido tantas coisas sobre família, novelas, filmes, livros, escola, professores, médicos. A gente tem ouvido tanto falar sobre abuso físico. O ser humano está perdendo a noção, está perdendo o temor a Deus. Eles acham que as suas escolhas não vão ter consequências, mas elas vão ter consequências. A conta vem. Então eu sempre tive, eu e meu marido, muito temor com isso, porque a conta vem. E quando você tem filhos, são eles os primeiros a serem atingidos. Mas eles não sabem da minha história. Mas o seu inimigo sabe. O diabo sabe da sua história.
Ah, mas Deus me perdoa. Perdoa mesmo. Ele perdoa quando você abandona o seu pecado. Porque hoje em dia é muito fácil, pede perdão, mas não abandona. E a Bíblia fala que nós temos que abandonar o nosso pecado. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso aqui tem que ser assim um slogan na sua casa, na sua vida. Quando você for trabalhar, quando você for estudar, onde você for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos falar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, e nisso, gente, há muitos benefícios, há cobertura. Eu estava orando, o Senhor falou para mim, sabe por que eu me alegro quando se fala isso? Porque vocês estão usando o meu nome. O que eu estou falando para vocês não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia está escrito. E eu queria ler com vocês o Salmo 126, 5 e 6. Que diz o seguinte, olha. Salmo 106. Então eu vejo que você edificar uma casa, você edificar uma família, você edificar vidas, tem muito a ver com semeadura, não tem? Tem muito a ver com semeadura. Porque a semeadura é um processo, não é? E aqui fala assim, posso ler? Não tem ainda. Vamos lá. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a divina semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha que palavra boa. Volta o 5 lá para mim. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. A gente chora quando está semeando, quando está edificando uma família. Você chora. Você sofre. Muitas vezes você desespera. A semeadura é com lágrimas. Quem acha que a semeadura para você construir algo é sem lágrimas, está muito equivocado. Porque formar uma família, edificar uma família para Deus, é um empenho que é realmente algo sobrenatural. Olha lá o 6. Mas aquele que sai chorando enquanto lança a divina semente, na minha tradução está a divina semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse é um texto que você deve colocar na sua geladeira, igual eu fazia quando meus filhos eram pequenos, né, Cris? A gente pegava esses textos e colocava na geladeira e a gente declarava ele. Eu vou voltar com os feixes de alegria. Haverá uma colheita para mim. Meus filhos não serão ceifados. Sabe, gente, vocês precisam ter esta garra com os filhos. Precisa ter essa força. Não vai ser ceifado. Não será ceifado. A minha casa não será destruída. O inimigo pode passar, mas ele vai ver a marca ali do sangue de Jesus. Ele vai ver que eu tenho uma aliança com ele. Porque nós falamos que Deus tem uma aliança conosco, mas ele está falando, e você tem comigo? Você tem que ter com Deus também. Ele espera isso. Tanto que Josué falou, olha, vocês querem ficar com seus deuses? Vocês ficam. Mas eu e a minha casa vamos servir a Deus. Então a aliança tem que ser, primeiro dele conosco, depois nossa com ele. Amém? E a semeadura, vamos pensar na semeadura. Quem gosta de semear? Semente. Gosta? Eu gosto. Então olha lá. E quando eu falo aqui da semente, gente, a semente é a palavra de Deus, porque fala que é a divina semente.
É a divina semente. Então, é uma boa semente. Você conhece a palavra para você semear a divina semente? Precisa conhecer a palavra. Precisa ler a Bíblia. Precisa tomar posse, precisa entender a palavra. Precisa buscar. Então ele fala, aquele que semeia a divina semente, a palavra de Deus, o nosso respeito com a palavra, a seriedade com que você leva a palavra. Olha, o meu marido não leva a sério a palavra. Você leva? Glória a Deus. A minha mulher não leva, você leva? Glória a Deus. Então não transfira para o marido ou para a mulher. Faça você. Faça você. Eu estou semeando a divina semente. Então, o seu respeito pelo que Deus fala, o seu exemplo, tudo isso fala da divina semente. Tudo isso fala da divina semente. Amém? Outra coisa que no processo da semeadura precisa, depois que você lança a semente, você tem que observar a semente, não tem? Eu vou lá olhar se já brotou, se tem umas matinhos em volta. Então, tudo isso na vida dos nossos filhos, nós precisamos estar atentos. Então, quando você semeia, você observa se o sol está muito quente, se aquela planta precisa de sol, se precisa de sombra. Não é isso que a gente faz? E com os nossos filhos, gente? E com seus filhos? Seus filhos estão aonde na sua vida? Com todo amor eu falo isso para vocês. Aonde os seus filhos estão na sua vida? Em que lugar ele está ocupando na sua vida? Então, os filhos precisam do seu interesse, precisam da sua intercessão. Porque senão, gente, não vou nem falar, mas a gente tem visto coisas tão terríveis, né? Depois, com uma semente, o que você faz? Você rega a semente? Rega? Rega a semente. O regar a semente aqui, eu imaginei um amor incondicional. Eu ouvi uma amiga minha falar que os filhos vêm para a escola depois de uma noite de balada, depois de uma noite que beberam. Cada vez que eu ando em Atibaia, assim, às vezes na Lucas, eu vejo garrafa de Smirnoff jogada no chão, vejo latinha, eu falo, então isso aqui não é isso que nós queremos para os nossos jovens. Não é isso que a gente quer para os nossos filhos. E eu não sou só responsável pelos meus filhos, eu sou responsável por uma geração. Você é responsável por uma geração. Você é responsável por você impedir que as coisas do inferno entrem na sua casa, gente. Não brinque com o inferno. Não brinque. Então, o regar tem a ver com você colocar os limites, com você ver as necessidades dele supridas. Qual é a necessidade do seu filho hoje, você sabe? Você sabe o que ele está... Qual o medo dele? Você sabe o que ele está vendo? O que ele está ouvindo? O que ele está lendo? Quanto tempo ele passa sozinho? Quanto tempo ele passa sozinho? Quanto tempo ele fica na frente do computador? Quanto tempo ele fica ouvindo música? Quais músicas que ele ouve? Tudo isto faz parte de você regar uma semente. Não é? Tudo isso faz parte. E depois vem você admirar os frutos. Não é bonito ver os frutos? E o admirar os frutos tem a ver com você encorajar seus filhos. Se é alguma coisa que mata os filhos é quando os pais não reconhecem as coisas boas neles. Façam isso, encorajem seus filhos, animem eles. Fale para eles quanto eles são importantes para você. Amém? Então, gente, e uma coisa que eu li num livro, é um livro muito bom, que se você quiser ler para as mães, diz assim, o nome é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Anote esse nome e leia. É um livro que fala sobre o movimento Desperta Débora,
que são mulheres que, independente de serem mães, elas adotam jovens para orarem por eles. Porque toda semente, toda vida precisa ser cuidada. Precisa ter alguém que se interesse por eles. E às vezes dentro da nossa casa isso acontece que eles não estão sentindo esse interesse. Marisa, mas eu tenho interesse, então, mas você precisa mostrar para ele que realmente você se interessa por ele. E muitas vezes o se interessar pelos filhos, sabe, meus irmãos, não é você dar a resposta, é apenas você ouvir. Acho que falta muito nos lares hoje é nós sermos bons ouvintes. A gente é bom, fala bastante, mas o ouvinte, às vezes a gente deixa muito a desejar. Então, é um desafio para você. Teve na nossa conferência, veio um pastor de Boston, pastor Manuel, e ele falou que lá, eu não sei se vocês estão a par das pesquisas que acontecem com jovens e adolescentes, com as crianças, né? E a gente tem ouvido muito falar sobre suicídio de adolescentes. Nós temos até orado na reunião de terça-feira. Muitos adolescentes se suicidando. Imagine o que leva um adolescente a tirar a própria vida. Conflitos que eles têm dentro deles, muitos. Meus filhos tiveram muitos conflitos. Conflito de identidade, conflito com a palavra, conflito comigo, conflito com o pai. Tiveram muitos conflitos. Mas nós estávamos perto deles. E nós percebíamos, eu falava, César, você precisa sair com o Gustavo. Você precisa bater um papo com ele. Tem alguma coisa que ele não está bem. E assim, cada filho, nós tínhamos um olhar que a gente quer ver que eles cresçam, que eles desabrochem. E essa pesquisa tem nos Estados Unidos e tem aqui também. Nós ouvimos vários casos que vinham pedindo oração. Fulano se suicidou, é o jogo, Por quê? Porque eles querem o quê? Eles querem se sentir parte de alguma coisa. Eles precisam saber que eles fazem parte da sua vida. Eles precisam saber que eles fazem parte da sua vida. Na alimentação, uma amiga falou para mim, olha, a mãe trabalha e os filhos só comem miojo. Imagina só comer miojo. Eu fiquei abismada, eu falei, que vitamina que tem o miojo? Aí quando chega lá, não consegue estudar, não consegue gravar, não tem memória. Tudo isso faz parte do crescimento de uma semente. Tudo isso faz parte. Mas hoje em dia os pais estão perdidos, gente. Os pais estão completamente perdidos. É muita informação, é muito bombardeio. E esse pastor, ele trouxe um desafio que ele lançou na igreja dele. Eu achei muito curioso. E ele falou que a maior dificuldade de realizar esse desafio foi por parte dos pais, não foi por parte dos filhos. Olha aqui, o primeiro, fazer pelo menos uma refeição juntos durante o dia. A mesa é lugar de relacionamento. A mesa é lugar onde você olha no olho. A mesa é lugar onde você sorri. A mesa é lugar que você compartilha sonhos. A mesa é lugar de cura. Então ele lançou esse desafio. Pelo menos uma vez no dia, ou se não der no dia, que depende na semana, você sentar junto com a sua família. Foi uma dificuldade para os pais. Tá? Segundo desafio, não levar celular na mesa. Não, está desligado. Não leve. A gente deixa o celular perto, né? Ai, dá de alguém me chamar, dá de alguém precisar de mim. Quem mais precisa de você, não está ali no celular naquele momento. E uma frase que ele falou que foi muito legal. Os celulares estão aproximando os que estão longe. E está afastando aqueles que estão perto. Não é verdade? Você sabe da vida de todo mundo.
Fulano foi lá, fulano passeou, fulano está de roupa nova, fulano não sei o quê, tingiu o cabelo. Mas você não sabe do seu filho, da sua filha. Então eles estão aproximando os que estão longe e afastando aqueles que estão perto. É um fato. Pense nisso. Então não leve celular para a mesa. Você tem o direito de almoçar em paz. Pode esperar uma ligação. Né? E o último desafio, o toque físico. O abraço. O cheiro. Teu perfume hoje tá bom, hein? Ou você não tomou banho, né? Mas o abraço, o toque físico, o dizer eu te amo, gente. Você diz eu te amo para o seu filho? Diga eu te amo. Abrace ele. Faz com que ele sinta que você está perto dele. E aí o que aconteceu lá em Boston? Aconteceu que eles perceberam que houve uma diminuição desses casos. E sabe o que mais eles estavam preocupados? Com a sexualidade das meninas antecipadas. A exposição. Corpo, foto, vídeo. Né? Por quê? Elas precisam de atenção. Elas precisam saber que ela está crescendo e que ela não é mais aquele bebezinho, e que agora ela precisa da atenção do pai e da mãe. Solidão, tá? É uma coisa que tem assolado muitos filhos. Estão sozinhos. Estão perdidos. Mentiras. Então tudo isso tem assolado a família em todos os cantos da terra. Mas nós estamos semeando a divina semente. Quando você coloca a divina semente, Deus fala assim: eu estou com você. Amém? Quando você coloca Deus na sua vida e na sua casa, Ele fala: ok, você me convidou, eu estou aqui. E aí Ele valida. Quantas coisas que Ele validou, eu e o César, com os meus filhos. Quantas coisas que Ele deu, que ele firmou aquilo no coração deles de tal maneira, que por mais que o diabo tentasse, não conseguiu arrancar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que criou raízes por causa da fidelidade de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Então vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Então eu estou chamando você aqui para você lutar pela sua família, para você lutar pela sua família, para você não desistir da sua família, para você deixar um pouquinho você de lado e olhar para os seus filhos, olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa. Olhe nos olhos, gente. Às vezes é difícil olhar nos olhos, sabia? Ainda mais se você tem alguma situação que não está perfeitamente resolvida. Mas Deus tem um compromisso com a família dele. Amém? Então eu pus aqui, vamos lutar pela sua família. Muitos milagres estão para acontecer. Eu queria que você pensasse um minuto no milagre que você precisa na sua família. Não é no trabalho, não é na faculdade. Eu quero na sua família. Mesmo você sendo mãe, não sendo casado. Pensa no milagre que você precisa na sua família. Pensou? Você precisa de um milagre? Eu preciso. Eu preciso de um milagre. Tem coisas que ainda eu sei que Deus tem mais para minha casa. Então vamos receber em fé esse milagre. Vamos receber em fé. Tem um texto lá em Lucas 18, 1:8, que fala de uma viúva que importunava um juiz iníquo. Esse texto sempre me despertou a atenção. Porque eu falei, como é que Jesus falou desse texto? Havia uma viúva, você lê lá, Lucas 18, 1-8. Havia um juiz iníquo, ímpio,
que não fazia as coisas certas. E havia uma viúva. E essa viúva tinha uma necessidade. E a Bíblia fala que ela ia lá todos os dias. De manhã e de noite ela ia lá na porta do juiz e falava: o senhor vai julgar a minha causa? O senhor vai julgar a minha causa? Senhor, eu preciso que o senhor julgue a minha causa. Eu preciso. E aí o juiz fala assim: olha, eu vou falar uma coisa. Mesmo eu sendo iníquo, mas esta mulher está me importunando tanto que eu vou fazer justiça para com ela. E aí Jesus fala: quanto mais o seu Pai Celeste apressadamente atenderá ao seu pedido. E aí Jesus completa: mas será que quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra? Então, Deus, não há impossível para Deus em nenhuma situação. Não há. Não há. Eu acho essa palavra tão interessante, porque ele põe do juiz iníquo, que respondeu por causa, mas ele falou por causa da perseverança da viúva. Ela ia lá, ela sabia que aquele juiz podia resolver a situação dela. Então você sabe que Deus pode resolver a sua situação? Ainda mais se você coloca essa palavra que Josué falou: eu e a minha casa serviremos a Deus. Então é um posicionamento, é uma decisão, é uma missão, é um comprometimento, gente. Tem esse compromisso no seu coração. Se desvencilhe de tudo aquilo que te faz ficar longe de Deus. Se desvencilhe, não vale a pena. Não vale a pena. Então Deus espera de você perseverança e fé. E nesse livro, eu já estou encerrando, tá? Nesse livro, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Muito interessante essa visão, né? Enquanto você está de joelhos, seus filhos estão sendo firmados, sendo guardados, sendo libertos, sendo preservados de todo o ataque do inferno. E na sua família, meus irmãos, se você tem um inimigo, não é o seu marido, não é a sua mulher, não é o seu filho, não é sua sogra, não é sua mãe, é o diabo. Só ele que é o seu inimigo. E ele não pensa duas vezes para atacar a nossa casa. Então lembra do sangue. Lembra do escarlate, do vermelho. Lembra da aliança. Lembra do compromisso. Lembra que você é o guardião da sua casa. Eu vejo meus filhos casados e eu vejo quanto que eles precisam da minha oração ainda. Quanto que eles precisam que eu ore por eles. Quanto que eles precisam que eu ore para que a fé deles seja inabalável. Quanto que eles precisam. Então, nós não podemos, Marisa, mas é muito difícil. Não, é trabalhoso mesmo. Mas é recompensador você ver uma família sendo preservada, sendo edificada. Então eu falo isso não com base em mim, mas por causa da palavra. Eu falei: Senhor, eu vou falar porque é a divina semente, é a tua palavra. Não está firmado na minha vida, está firmado naquilo que Deus falou na palavra dele. Então você é guardiã. Você é aquele que guarda a divina semente, que preserva os seus filhos. Então você pode se levantar e orar, e Deus vai operar milagres na sua casa. E nesse livro, Mães de Joelho e Filhos de Pé, ela fala que muitas coisas que nós fazemos, muitas vezes impede que essa semente produza mais. E eu achei muito curioso, eu coloquei aqui, olha, ela faz assim: faça a coisa certa. Conheça o Deus da Bíblia. Conheça o poder dele. Ouse conhecer a Bíblia.
Você vê países que eles pegam, cada um recebe uma folha da Bíblia. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E às vezes a gente tem a Bíblia, a gente nem abre para ler. Recebe uma folhinha, cada um recebe uma folhinha, né? Outro ponto, se humilhe. Se renda a Deus, meus irmãos. Se renda. Terceiro ponto, que não seja a sua vontade, mas que seja a vontade de Deus na vida dos seus filhos. Seja a vontade de Deus. E ela coloca o desafio de uma carreira e de um ministério, de um chamado de Deus. Os filhos não são nossos, os filhos são dele. Não seja empecilho, seja facilitador para os seus filhos. Não seja empecilho. Muitos pais são empecilhos. Seja grato. Pare de reclamar dos seus filhos. Pare de reclamar da sua família. Pare de reclamar. Não negligencie o ataque do diabo. Efésios 6 fala: tomai toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Seus filhos são atacados na mente, nos olhos, viu? Os ouvidos. Então não negligencie, não deixe de orar por isso, tá? Tenha uma vida livre de pecado, você pai e mãe. Tenha uma vida livre de pecado. Como é que você quer trabalhar com seu filho e você mesmo não tem coerência? Você fala não faça, mas você fala não, mas eu estou assim, um pelar, um pecar. Isso é temor a Deus, viu? Tenha uma vida livre de pecados. Perdoe seu filho. Perdoe seu filho, perdoe seu filho, perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoa. O perdão é uma arma espiritual. É uma arma espiritual. Rompe cadeias, rompe grilhões, rompe. Faz com que a vida seja liberada. Perdoe. Amém? E em último fala, não desista. Tiago 5,16 fala, muito vale na sua eficácia e no seu poder a oração de um justo. Vamos ficar em pé? Então o desafio que eu tenho para você é que a semeadura, ela não acaba em você. Sabia? A semeadura não acaba. Porque ela vai continuar. Não é assim? A semeadura continua. E o Salmo 145, 4 fala que uma geração falará a outra geração dos poderosos feitos do Senhor. Então, quem fala de uma geração para outra? Quem fala dos poderosos feitos do Senhor? Os pais falam para os filhos, que 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 falam para os filhos. E o Salmo 145, se você ler depois, ele fala como Deus preserva a vida dessa geração que teme a Deus. Eu creio nisso. E quando eu leio, eu falo, Senhor, a tua palavra diz isto. E aí eu descanso no meu coração. Então, é isso que eu quero deixar para você. Que você, primeira coisa, que você tenha essa convicção de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outros podem fazer, mas eu não.
é a minha família. É aquilo que o Senhor me deu. É aquilo. E eu vou cuidar muito bem dela. Segundo desafio: semeie a divina semente. Cuida da divina semente na sua vida, meus irmãos. Que a sua casa seja uma casa onde os frutos vão ser fartos, vão ser saudáveis. Limpe as pragas, as ervas daninhas, as ideias do diabo que vai entrando nas famílias, vai entrando, entra aqui, entra lá. Então Deus espera de nós um compromisso com Ele. Amém? Então eu quero orar por você. Então esse desafio, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você semear a divina semente, você prestar atenção na semente, você fazer isso que esse pastor colocou aqui. Sente com a sua família, desligue a televisão, desligue o celular, toque, fale palavras de encorajamento, fale quanto você o ama. Pais com os filhos, mães com as filhas. Quantas vezes meu marido saiu com as minhas filhas para conversar com elas? Porque menina precisa da atenção de um pai. É um homem. Precisa ouvir uma posição masculina. Não seja omisso na sua casa, meus irmãos. Não seja omisso na sua casa. A gente fala isso porque a gente tem a gente tem uma responsabilidade com vocês, de saber que Deus está falando sério com o seu povo, e que Ele espera muito que a nossa família seja um lugar onde a glória dEle está sendo vista e recebida. Amém? Feche os seus olhos. Se você quiser aceitar esse desafio, coloque a mão no seu coração e fala: Pai, eu quero essa convicção. Senhor, eu quero a convicção de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu sei que eu vou ter que falar, eu estarei na contramão, mas eu quero. Senhor, o outro desafio é que eu quero semear a divina semente. A Tua palavra na minha boca, no meu coração. A Tua palavra na minha vida. Senhor, eu quero isso para mim, Senhor. E como diz a Tua palavra no Salmo 126, eu voltarei com os feixes de alegria da colheita. Senhor, eu creio nisso, eu recebo em fé. Fale isso, meu irmão. Minha irmã, eu recebo em fé. Eu tomo posse dessa palavra. Eu voltarei com os feixes de alegria. Meus filhos serão preservados. Meu casamento será preservado. A minha posição de esposa será preservada. A minha posição de marido será preservado. Os meus filhos serão preservados de todo mal. Senhor, eu creio nisso e eu recebo em fé, Pai. Em nome do